Vamos falando sobre esta questão da área de escape ali do anel rodoviário, que fica no encontro ali da finalzinho de BR-040, na altura do Betânia, né? Aquela saída ali, próximo da saída para o bairro Buritis, na região oeste aqui de Belo Horizonte. Essa área de escape, como a Alice trouxe para a gente as informações, foi inaugurada agora no dia 1º de agosto, um investimento do município de Belo Horizonte. Na verdade, é uma obra, né, de responsabilidade do governo federal, do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Obras. Mas acontece que o DENIT nada fez e a Prefeitura de Belo Horizonte, então, investiu recursos próprios nessa obra. De acordo com as informações, são 3,5 milhões de reais. E hoje teve então essa estreia oficial, um caminhão de grande porte, né? Uma carreta bastante pesada. Deu certo, né? Não aconteceu nada demais, aconteceu o previsto dentro do planejado. E vamos conversar, né? Vamos falar mais sobre essa questão especificamente, mas mais também sobre o trânsito, especificamente também ali naquele trecho, com o especialista em tecnologias digitais de trânsito, Arthur Fernando. Arthur, muito obrigado pela atenção, pela participação no Patrulha da Cidade. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Ótima tarde para todos nós. Arthur, eu sei que você já assistiu a esse vídeo que mostramos agora na reportagem da Alice Brito, e eu gostaria que você fizesse para a gente a seguinte análise. Valeu a pena esse investimento ali naquele local? Curto e breve. Sem dúvida, foi um investimento que valeu muito a pena. Se a gente acabou de ter uma experiência, né? E como a gente já viu o resultado, em termos de danos materiais, muito pouco se teve. E ao contrário, se essa área de escape não estivesse lá, talvez a gente estivesse, como já até a reportagem já disse, né? Estivesse noticiando o engavetamento com 5 veículos, né, especialmente dependendo do horário em que esse tipo de acidente acontece, a situação pode ser ainda mais trágica, porque a partir de 4h30, mais ou menos, supondo que fosse umas 4h30 da tarde, por exemplo, o fluxo de veículos já teria sido muito maior. Então, se um caminhão desse tivesse que frear sobre outros veículos, né, já que ele não tem freio, os outros veículos seriam freio, então a coisa seria muito trágica. Essa área de escape, ela vem para a gente dar esse tipo de notícia. Só pequenos danos materiais. Felizmente, é isso que aconteceu. Pois é uma obra, né? Então, na sua avaliação, né? Se um especialista diz que é uma obra que valeu a pena, isso me deixa muito tranquilo e muito satisfeito. Eu praticamente não uso muito ali não, mas motoristas e outros usuários que passam muito, né, que trafegam muito ali na região, conversaram com a reportagem e disseram que para eles não valeu muito não. Você acha que eles estão com a razão nisso aí, né? Porque, bom, pelo menos o exemplo que temos agora é muito positivo, né? Mas se houver uma situação um pouco mais complicada, você acha que poderia ter algum problema? Eu dizendo assim, não só do volume de carros, claro, que se não tiver um volume de carros muito grande, pouco antes dessa área de escape, se vier um caminhão lá atrás pesadão igual esse aí, não vai adiantar muito não, né? Eu acho que antes de chegar na área de escape, ele vai pegar os veículos. Exatamente. A gente precisa, na verdade, trabalhar muito com a concepção do risco, né? A gente não tem muito essa cultura de entender como que funcionam os riscos. Então, por exemplo, agora a gente está falando que isso aí não deu nada, não, né? O motorista saiu tudo tranquilo. Ainda bem, porque um mecanismo para funcionar numa emergência, ele é para a gente dar esse tipo de notícia, uma notícia mais leve. Mas a gente não tem por hábito, isso de forma cultural, perceber esses mecanismos de segurança como sendo algo positivo muitas vezes.
né? Vou dar um exemplo simples aqui, a título de comparação. Escada, porta, corta-fogo de prédio. Tem muitos prédios que a gente vê quando a gente vai visitar algum parente, ou até mesmo o próprio prédio que a gente mora. Essas portas corta-fogo, elas são abertas, alguém vai e coloca um vaso ali decorativo, alguma coisa assim para ficar bonito. Mas aquilo lá é um mecanismo de emergência. Para quê? Para se tiver que bloquear fogo, fumaça, aquele mecanismo entra em ação. Essa área de escape é a mesma coisa, né? Então, assim, é como até o pessoal da Defesa Civil gosta de trabalhar. Você nunca sabe quantas vidas você salvou quando você toma uma medida de segurança. Então, como não aconteceu nada, em termos de perdas de vida, aconteceu o melhor. Poderia ter acontecido uma fatalidade nesse caso. Felizmente, nós não vamos saber qual seria o outro lado se não tivesse essa área de escape, porque ela é feita justamente para isso. Em termos de percepção de risco, é isso que a gente tem que sempre pensar. A gente tem que levar sempre para o menor dano possível que pode acontecer, especialmente quando se trata de vida de outras pessoas. Sem dúvida, viu? Eu também sou desse time aí. Eu prefiro ver o quão o copo está cheio e não se ele está mais para vazio. Aproveitando então, esta área onde foi instalada esta caixa, essa área de escape, houve críticas, né, sobre esse local. Você acha que foi o local adequado? Outros pontos do anel rodoviário também merecem atenção? Olha, dessa perspectiva é um pouco complicado a gente abordar de uma forma muito abrangente. Por quê? O anel rodoviário, ele já é praticamente uma avenida, né? Então você tem construções ao lado do anel rodoviário em praticamente toda a sua extensão. Nesse ponto em específico, na minha avaliação, foi um local positivo para receber essa área de escape, porque ele não está muito baixo, ou seja, ele já não está naquela descida em que o veículo chega com a velocidade, o máximo que ele pode ganhar de velocidade, ou seja, ele já é um local em que o motorista percebeu que está sem freio e pode sair, e também ele não vai entrar com uma velocidade muito grande. Além disso, a gente tem outros fatores positivos na construção daquela região, como, por exemplo, questão de topografia. Quando a gente olha lá no vídeo, a gente vê que a área de escape ela funciona como uma rampa. Então, além de ter a parada no material de argila, a gente também tem uma inclinação que ajuda a diminuir a velocidade do veículo. Então, ali, na minha visão, é uma área positiva para receber essa área de escape, né? Até porque os pontos de retenção que costumam acontecer ali naquele trecho são mais abaixo, é bem lá mesmo nos acessos do Betânia. Ou seja, é menos provável que aconteça um engarrafamento nessa região onde hoje está a área de escape. E quando a gente fala também dessa parte de percepção de risco, é uma coisa que até mesmo a gente coloca em alguns aplicativos de navegação para que o motorista ele esteja avisado de que nesse trecho tem uma área de escape. Ou seja, é igual, por exemplo, uma saída de emergência de um cinema, de um restaurante. Você deixa bem visível, como já tem a placa lá, e o que você evita de fazer nessa situação? Você evita de permanecer naquela faixa. Então vamos supor que você está descendo o anel rodoviário e você percebe que ali nessa altura da área de escape está começando o engarrafamento. Prefira usar as faixas da esquerda, né? Deixa a faixa da direita livre, porque se às vezes um caminhão que está vindo lá atrás estiver precisando usar, deixa a faixa livre para ele poder usar. Afinal de contas, né, se você quiser se arriscar numa situação dessa, você pode ser a vítima. Então, muitas vezes é melhor o motorista ter esse senso crítico, o motorista tem que ter essa percepção de risco para tomar a melhor decisão ali nessa situação. Isso que eu falei de usar as duas faixas da esquerda, por exemplo, é uma medida que a pessoa pode pensar, poxa, o trânsito está começando uma retenção, logo ali abaixo tem uma área de escape. Vou deixar essa faixa da direita aqui livre. Se chegar algum caminhão aqui atrás, perdeu o freio, tá descendo a 0,40 ali, já viu que não vai dar para parar, deixa aqui livre para ele.
Uma das questões que a gente, né, você bem colocou e vem à mente de todos nós, inclusive nós jornalistas e quem acompanha a cobertura diária do jornalismo, sempre acompanhou aí tragédias, né, no anel rodoviário, inclusive tragédias anunciadas. Então, realmente, essa área de escape funcionar é um excelente exemplo de que o investimento bem feito tem um retorno direto. E esse investimento aí, ele salva vidas, o que faz com que nós, então, festejemos. Na sua opinião, claro, é uma questão assim um pouco mais, até um pouco distante da questão das tecnologias em si, mas da falta de investimento do poder público especialmente, para que essas tecnologias nos ajudem. Você que é um especialista dessa área, né, de tecnologia digital no trânsito, sente a falta de investimento do poder público na melhoria de um modo geral? Sem dúvida. Isso aí é indiscutível. Hoje nós dispomos, né, nós sociedade dispomos de incontáveis ferramentas para poder melhorar a vida, para facilitar a comunicação e trazer a informação de uma forma mais rápida para as pessoas. Mas o que a gente vê é que aquele que deveria ser o principal gestor, o maior interessado nessas informações, em trazer informação de qualidade a respeito da infraestrutura, que é o poder público, ele muitas vezes não faz. A gente vê algumas medidas acontecendo, né, que felizmente é o que a gente fala, né, podem ter salvado vidas e a gente não vai saber porque ninguém morreu. A gente tem alguns bons exemplos disso, né? Por exemplo, a Defesa Civil aqui em Belo Horizonte, Contagem também, há uns anos atrás aderiram aos alertas digitais para alguns aplicativos de trânsito, ou seja, no caso de uma enchente, não entra nessa região, o próprio aplicativo já desvia. Então, essas medidas, elas são muito positivas porque elas ampliam o alcance da informação e, além disso, já dão uma solução para as pessoas do que tem que ser feito. Então, por exemplo, se você tem um problema que aconteceu alguma tragédia, alguma coisa que você precisa evitar aquele local, os aplicativos estão aí para isso, né? As tecnologias vêm para facilitar a vida das pessoas. E a dimensão disso é tão grande que fica até difícil de você calcular. Então, por exemplo, você tem a dimensão do consumo, porque se você dá trajetos melhores para as pessoas, você diminui o consumo de combustível, você polui menos, você danifica menos o veículo, então você não precisa ficar gastando peças. Então, você também tem o fator de saúde, né? Então, se você evita, por exemplo, que uma pessoa entre numa enchente de forma indevida, ou aconteça ali como, por exemplo, na área de escape, você poupa as pessoas de terem danos físicos nelas mesmas. Então, é menos tempo que uma pessoa vai ficar afastada de trabalho, é menos tempo que uma pessoa não vai ter gasto com saúde para a pessoa poder se reabilitar, a pessoa vai poder manter sua qualidade de vida. Então, são esferas que a gente nem consegue calcular de tão amplas que elas são. E as ferramentas estão aí, mas muitas vezes a gente não vê o poder público aproveitando na extensão máxima daquilo que poderia. Perfeito. Eu concordo plenamente com você, viu? A gente vê aí tanto gasto desnecessário e coisas que parecem até bestas, né? Resolvem situações danosas e, claro, tem um retorno muito positivo, que é o caso dessa área de escape ali. Então, os 3,5 milhões da Prefeitura de Belo Horizonte foram bem investidos, ainda bem, né? Era uma obrigação do governo federal, já que é uma via, né, sob a tutela, né, do governo federal, mas, enfim, o importante é que nesse caso, pelo menos, o investimento valeu muito a pena. Arthur Fernando, olha, eu quero agradecer demais a sua participação, né, a sua colaboração para nós podermos entender até um pouco mais sobre esse sistema, esses sistemas e como que devemos, inclusive,
ficar de olho, né? E quem trafega lá na região, é bom ficar de olho, porque precisando, a área de escape está lá, viu, gente? Ó, e funcionou. Arthur Fernando, especialista em tecnologias digitais de trânsito, mais uma vez, muito obrigado por sua participação no Patrulha e seja sempre muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço, um abraço a toda a equipe do Patrulha e também a todos os ouvintes.